Então, mulher, por isso que é super importante nesse tempo que você tomou uma decisão errada, que você se arrependa, que você se entregue a Deus. Não desista, não desanime, mas entrega a Ele, deixa tudo nas mãos de Deus. Olá, pérolas preciosas de Deus, que bom estar mais um dia com vocês, trazendo mais palavras abençoadas, mais palavras transformadoras, mais palavras que vão acrescentar e ressignificar os nossos valores. Então, a meditação do dia de hoje vai ser sobre Sara, sim, sobre Sara. Então, mulheres, muitas vezes a gente tem tantas promessas, né? E muitas vezes promessas assim que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso vai acontecer, isso é real, é isso mesmo que o Senhor tem para mim, mas a minha realidade é impossível. Quantas de nós não vivemos isso? E devido a essa linha de pensamento nosso de achar que Deus não é capaz de cumprir o impossível que Ele prometeu, que Ele não tem a capacidade de mudar a nossa realidade, a gente acaba tomando decisões erradas, que acabam roubando a nossa identidade. A identidade que Deus colocou na gente para conseguir alcançar essa promessa que Ele tem em nossas vidas. Então, a meditação de hoje vai ser no livro de Gênesis. O primeiro versículo do dia está no capítulo 15, versículo 5. Aqui nesse momento, Deus visitou Abraão através de uma visão, dizendo a ele que ele seria um pai de uma grande nação. Diante dos olhos de Abraão seria impossível, porque ele não tinha nenhum descendente, sangue do sangue dele, e ele não imaginava que o plano de Deus era criar uma descendência do sangue dele e do sangue da Sara. A Sara era estéril, e uma parte dessa promessa, aqui no versículo 5 diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Isso foi o que Deus disse a Abraão, que a descendência dele seria muito numerosa, e ele tomou posse dessa palavra. Aí vamos pular lá para o capítulo 16, do livro de Gênesis ainda, a partir do versículo 1. Acompanhe. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Glória a Deus. Aqui começa o início de todas as coisas. O início onde Sara perde o controle, onde a vida dela vira uma bagunça, ela vive momentos difíceis da vida dela, porque ela achava que só bastava ela receber aquela promessa, Abraão receber aquela promessa, e eles iriam decidir o rumo da história. Muitas de nós fazemos isso, Deus nos coloca uma promessa tão grande, e a gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E a gente toma decisões erradas, decisões que vão nos levar a buracos, a desertos, decisões que vai roubar nossa identidade, decisões que vai nos decepcionar, decisões que vai nos levar ao pecado, decisões que vai derrubar a nossa alegria e a nossa esperança. Quantas de nós nunca vivemos isso? Inclusive eu. Eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida, e Deus é incrível, Deus foi incrível e mudou aquela sentença que eu achava que tinha acabado. Minha identidade foi embora. Eu me via no buraco sem fundo, eu achava que acabou, agora Deus não vai fazer mais nada, acabou a promessa, acabou minha vida, não tem como eu fazer mais nada, e não tem como eu nem ajudar outras mulheres. Essa era a linha de pensamento na minha vida. Então, a partir desse momento que Sara toma essa decisão de acreditar que seria Agar, a serva dela, que ia dar início a essa nação, ela toma essa decisão de colocar Sara para deitar com Abraão. Dessa forma, veio o filho, que eles colocaram o nome de Ismael. E após isso, acabou gerando muitos conflitos, muitas confusões entre elas. A Agar era acostumada a ser serva, né? E ela começou a ser mãe do filho de nações, do filho que ia dar início a nações. Aí isso cresceu dentro dela e ela começou a humilhar Sara. A Sara ficou revoltada da vida, virou aquela bagunça e foi aquela guerra, aquela discussão toda. O que geralmente acontece conosco mulheres,
que não sabemos esperar o impossível de Deus, o tempo de Deus, e a gente vai lá e quer tomar o controle das mãos de Deus, e o controle está nas mãos de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. A gente não precisa tomar decisões erradas, a gente não precisa buscar soluções para conseguir alcançar aquele propósito. Se Deus prometeu, Ele vai usar os meios certos para que chegue até você, para que você viva essa realização. Então, mulheres, talvez você esteja passando por um casamento conturbado, e esse foi o casamento que Deus falou para você que seria um casamento abençoado, que você seria feliz nesse casamento, e isso você não está enxergando hoje, está uma situação difícil, e você tenta de toda maneira ir lá e mexer, e as coisas vão piorando. Saiba que o controle está nas mãos de Deus. O que você deve fazer nesse momento é orar, entregar a Deus, esperar Ele agir. Muitas vezes ficar batendo de frente com um problema que a gente enxerga só vai aumentá-lo, assim como aconteceu com Sara. Muitas vezes a gente querer tomar a direção do nosso propósito, a gente pegar, entrar no carro e falar, eu vou chegar lá da minha forma, vai piorar a situação. Vai virar uma bagunça, vai detonar a nossa identidade, vai tirar a nossa felicidade, vai nos cansar, vai nos gerar mágoas, decepções. Então, nesse momento, se você tem essa promessa no seu coração, se esse esposo que você está hoje é o que Deus prometeu para a sua vida, então acalme-se, espere que no tempo de Deus Ele vai agir. Mas nesse momento de espera, cuide de você, cuide da sua característica, cuide dos seus valores, cuida do que tem que ser transformado em você. Esse prazo todo que aconteceu da promessa até o cumprimento da promessa na vida de Abraão e Sara foi um prazo longo. Então, muitas vezes o sonho não vai ser assim, rápido, de uma hora para outra. Então foi um prazo longo. Se tem esse prazo longo, Deus espera que você se aprimore nesse período, que você mude algumas coisas em você, para que você esteja preparada para receber aquela bênção, aquela promessa que Deus tem no seu coração. E não você ficar desesperada, tomar o controle, tomar as rédeas. E toda vez que a gente está numa situação que a gente já tomou uma decisão errada, e através dessa decisão errada a gente vai tomando outra e outra e outra e outra, a nossa situação piora. Se você está se enxergando em um momento difícil da sua vida, que você olha e fala, poxa, eu tentei de tudo, eu não consigo mais nada, é Deus. Se você, através das suas decisões, te levou para o deserto, acalme-se, é o momento de você aprender, é o momento de você se arrepender verdadeiramente, é o momento de você se consertar, para que Deus possa realizar a promessa em sua vida. A partir do momento que Deus vê que você se recuperou, na presença dele, é claro, na presença de Deus. Muitas mulheres passam por problemas e vai para o mundo, e não é isso. Passou por problema, está no sofrimento, não está ouvindo Deus, Deus não está falando com você, Deus não está te dando outra direção. Fica quietinha, vai orar, vai entregar. Foi isso que eu fiz, eu tinha de tudo para jogar tudo pro alto e falar, acabou, já que a promessa não vai se cumprir, eu vou viver minha vida, da minha forma, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que vai ser bom para mim, e não foi isso que eu fiz. Assim, por mais difícil que a situação que eu estava vivendo fosse desafiadora naquele momento para mim, e eu por muitas vezes olhasse assim, agora não tem jeito, eu ajoelhava, eu conversava com Deus, nunca me desviei, não entrei em pecado nesse período, e sim busquei arrependimento do que eu já havia feito, e conversar com Ele, esperar o tempo dele, e entregar, e pedir paz nesse momento, e tentar recuperar minha identidade, que nesse momento de perda, eu acabei deixando ela aí também, o que Satanás espera, que a gente perca a nossa identidade nesses momentos de luta, nesses momentos de dor. E seja o que for que esteja roubando a sua identidade, seja qual foi a decisão errada que você tomou, mulher, é a hora de você ajoelhar e esperar em Deus. Fran, mas eu não tô ouvindo, eu não sei mais o que fazer. Se você não sabe, se você não tá ouvindo, espera, vai orar, vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, volte a se arrumar, volte a cuidar de você, espera o tempo de Deus. E lá no o próximo capítulo que a gente vai, depois dessa bagunça toda que Sara viveu na casa dela, eu imagino tanto que foi difícil, o que muitas de nós mulheres vivemos. Aí vamos lá para o capítulo 18, onde depois dessa bagunça toda, Deus voltou a aparecer. Ele mandou anjos, provavelmente, lá, né, para conversar com Abraão. E Sara ficou escondidinha lá, ouvindo a conversa. E no versículo 10, do capítulo 18, vai dizer, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher,
terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, a idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Gente, muitas vezes a gente recebe uma promessa assim, né? Principalmente quando a gente tá no vale. Meu Deus, sério que ainda existe? Muitas vezes a gente dá gargalhada achando que naquele momento difícil da nossa vida ainda não existe mais promessa, não tem mais jeito, a bagunça já foi feita, não tem como resolver. E Deus, Ele é perfeito em resolver problemas. Deus é perfeito em agir, Deus é perfeito em mudar circunstâncias, seja qual for a circunstância que você está. Se Deus prometeu lá no início aquela promessa, antes de você cair em pecado, antes de você tomar decisões erradas, creia que nesse momento que Ele quer te resgatar, voltou e fez você relembrar da promessa, é porque Ele vai cumprir e porque Ele viu graça em seu coração. Então, mulher, por isso que é super importante nesse tempo que você tomou uma decisão errada, que você se arrependa, que você se entregue a Deus. Não desista, não desanime, mas entrega a Ele, deixa tudo nas mãos de Deus e Ele vai cumprir. Aí passou um tempão lá no capítulo 21, no primeiro versículo vai dizer: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Nada é impossível. Por mais complicada que seja a realidade que você esteja vivendo, recupere a sua identidade, recupere a sua alegria, se prepare. Dá uma analisada da promessa que Deus colocou na sua vida e veja o que é necessário que você mude em você para aquele tempo. E vai se mudando, vai se programando, vai esperando, vai confiando. Se a sua confiança morreu, volte a acreditar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Mas eu volto de novo com aquele mesmo assunto. Arrependa-se verdadeiramente e não erre mais. Esse arrependimento, esse quebrantamento que você deve ter vai salvar a sua promessa. Agora, se você for uma mulher arrogante e falar: não vou buscar mais, você tomou uma decisão errada, bagunçou sua história toda e você fala: não vou buscar mais, ou então aconteceu alguma reviravolta na sua história e te levou lá pro vale, para aquele tempo de sofrimento, e você começa a murmurar, reclamar e espraguejar Deus, espraguejar a promessa, aí sim, eu posso te dizer com toda certeza: não cumpre, a promessa não vai cumprir. Então, por isso que é necessário, nesse tempo de espera, cuidar de você, se aproximar mais ainda de Deus, amá-lo mesmo diante dessa dor. Talvez seja uma crise financeira, talvez você esteja debaixo de grande humilhação, talvez você não tenha nem o que comer, mas agradeça, fala: Deus, obrigada, Deus, eu sei que aquela promessa que o Senhor tem na minha vida vai se cumprir, eu sei que eu vou sair dessa, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. A sua fidelidade nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, vai fazer você recuperar a sua identidade e alcançar a sua promessa, fazer com que Deus abrace você ainda, entregue a promessa. Não perca a sua promessa nesse momento de dor, não perca a sua identidade nesse momento de dor. Recupere, não deixe Satanás roubar sua alegria, sua identidade, sua promessa. Abrace essa situação e creia. E entregue-se de verdade a Deus, se arrependa. E eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, tenha te dado ânimo. Deixa o seu like para a gente conseguir alcançar mais mulheres e para mais mulheres ser transformadas nesse mundo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo dia.